E mais uma vez eu tive um sonho bem lúcido, onde eu voltava a enxergar e foi maravilhoso. Eu que perdi a visão em 2016, imagina a sensação que não foi. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Alexandre Amaral e se você não me conhece, dá uma navegada aí nos meus vídeos, vê mais ou menos aí o que aconteceu na minha história, caso seja interessante para você fazer isso, e se inscreva no canal também, tá? Eu tô num lugar diferente aqui hoje, um ambiente, né, um cenário diferente, atrás de mim tem um quadro, mais ou menos ao centro da tela aí, um pouco na minha esquerda aqui, que vai ser a sua direita, tem uma viola do meu pai, que minha mãe colocou numa prateleirinha de vidro. Talvez não esteja aparecendo essas coisas, não estejam aparecendo inteiras, mas é o ambiente que eu estou hoje. E já começo te perguntando, você sonha muito? Você tem sonhos lúcidos? Sabe a diferença de um sonho lúcido para um normal, digamos assim? Então, eu quis compartilhar essa história com vocês pelo que eu já disse, né? Como cego que sou, de 2019 para cá, que foi o ano que eu transplantei, eu fiz um transplante duplo de 2 órgãos, eu comecei a ter sonhos muito lúcidos. Nem vou falar aqui dos sonhos que eu voei muito já, e continuo, tá? E é coisa de tipo bater as asas e sair voando mesmo, tá? Mas são sonhos onde eu volto a enxergar. E o que acontece? Esse último sonho, eu estava no meu quarto, dormindo, dentro do sonho, eu estava dormindo. E aí eu acordei, olhei em direção à janela, né? Que fica à direita, assim. E no meu olho esquerdo, eu ainda tenho percepção de claridade. E bem numa faixinha aqui debaixo dele, assim, é claro, internamente na minha visão, eu tô falando, né? Eu vejo alguns vultos, eu vejo o movimento, né, das coisas assim, bem por baixo, assim, e só no olho esquerdo. Então, com esse mínimo do mínimo, eu consigo olhar e ver a percepção de claridade. E nesse sonho, eu tava dormindo assim, eu acordei, eu olhei assim, eu vi uma janela assim inteira clara, assim, né, toda clara. Porque é janela branca, né, bate o sol assim, fica tudo iluminado. E eu olhei no alto do meu quarto, assim, tinha como se fosse um teto solar. Por mais que isso não exista no meu quarto, dentro do sonho naquele momento, aquilo era real. É por isso que eu falo, é um sonho lúcido. O sonho lúcido, você consegue ver detalhes e não é, a diferença é que não é uma história que vai assim picada, acontece algo sem sentido, aí depois vai, não, o sonho lúcido é uma coisa que vai acontecendo assim, meio que passo a passo, com detalhes e eu vi esse teto solar, assim, esse lugar que entrava o sol, parecia até o lugar da lâmpada, assim. E eu fui assim debaixo dele. E uma coisa curiosa, eu tô num quarto aqui, que alguns anos atrás, quando eu enxergava e dormia aqui, alguns não, acho que muitos, logo pela manhã, o sol, quando ele nasce lá no leste, assim, né, dava bem de frente com essa janela nesse quarto que eu estou. E tinha um buraquinho mínimo assim entre ferragens que ficava, que não conseguia fechar inteira. Esse buraquinho ficava assim certinho, uma bola assim do sol no guarda-roupa, né? Que ficava no lado oposto. Então, realmente, né, o sol ele dá essa claridade, né? Vocês sabem muito bem o que eu tô querendo dizer. Se você já enxergou, é claro, né? Agora, a galera que de repente aí sempre foi cega, mas é uma claridade muito intensa. E eu via isso vindo do teto. E aí no sonho eu fui de baixo ali assim, e eu colocava os meus olhos, o meu rosto assim, porque eu tenho mania, eu tenho costume de fazer isso até hoje. Quando eu tava perdendo a visão, em 2016, tinha uns exercícios que eram pra exercitar,
para não perder de vez, né? Então, por exemplo, você olhava em direção ao sol com as mãos sobre os olhos para não queimar as retinas nem nada, né? E abria os olhos e ficava fazendo um movimento, né? Com o globo ocular, assim, você ia para o lado, ia para cima. Então, eram exercícios que são bons para fazer até hoje, tá? Então, é muito bom a gente exercitar o olho dessa maneira. E disse que eu entrava debaixo dessa luz assim, eu ficava fazendo assim, e eu enxergava perfeitamente. E aquela luz que entrava assim, parece que passava pelos meus olhos e tipo, ia aumentando assim. Aí a janela que só tava clara, eu fui começando a ver os detalhes da ferragem. Eu falei assim, eu não acredito, eu tô voltando a enxergar. E eu saí correndo assim, fui descendo a escada aqui de casa, onde eu moro com a minha mãe. Cheguei, ela tava na sala, falei, mãe, tô enxergando de novo. Ela falou assim, acha? Eu falei, é. Falei, deixa eu pegar um livro, deixa eu pegar. Peguei assim, um encarte qualquer e comecei a ler assim. Comecei a ler pra ela, ela falou, nossa. Aí eu achei uma poesia que eu tinha escrito, né? Tinha um papel assim que eu via a minha letra assim. E eu lembro, esse sonho foi de 2 dias atrás. Eu lembro até das primeiras frases assim que eu tinha escrito. E eu comecei a ler assim, eu falei, olha mãe, eu tô enxergando, mãe. Nossa, eu voltei a enxergar. E aí de repente, simplesmente, puf, desconectei e acordei. E aí eu acordei, eu peguei, eu dei risada assim, eu falei, não acredito, de novo, né? Teve alguns outros sonhos que eu voltei a enxergar, peguei um documento, comecei a ler e eu olhava assim pra minha mãe, sempre sonhos muito lúcidos aqui dentro de casa, assim, eu e minha mãe, que a gente mora junto, e eu falava assim, mãe, eu tô enxergando, ó, e eu li assim, só que aí eu falava assim, eu tô achando que isso é um sonho. Ela falava assim, será? Eu falava assim, mãe, eu acho que isso é um sonho e eu vou acordar daqui a pouco. E ela falava assim, não, acho que não. Eu falava, e de repente realmente aquilo acontecia, eu acordava. Então, eu tenho sonhado muito com isso, né? Nos últimos 3, 4 anos. E assim, né? Talvez exista um desejo, né? Tipo, pô, que bom seria se eu voltasse a enxergar. E aqui eu entro já numa outra parte desse vídeo que eu queria falar com vocês. E assim, até tava conversando com a minha mãe ontem, que eu falei assim, olha mãe, às vezes dá aquela bad em mim, no Alexandre, de tipo, poxa, não enxergo. Pô, eu gostava de dirigir, eu gostava de carro turbinado, eu gostava de moto. E, pô, a minha primeira formação é na área de... Eu tive agência de design. Eu trabalhava com design, né? A minha primeira formação é como designer. Pô, eu trabalhava com programa de edição de imagem, de vídeo. Fazia muita coisa no sentido de projeto, de desenho, de arte mesmo. Mas talvez tudo isso é o que? É o ego, né? Talvez exista aquele ego, né? Poxa, queria, né, voltar a enxergar para correr atrás de certas coisas que eu tive que deixar para trás. Eu deixei coisas para trás. E eu acho que aí eu falei isso para ela. Falei, por mais que às vezes venham esses momentos, eu tenho a consciência que foi o melhor para acontecer para mim o que me aconteceu. Porque assim, galera, você fala, nossa, mas pô, você tá falando que a cegueira foi o melhor? Foi. Porque eu não tenho todas as respostas e eu não sei o porquê de tudo o que me aconteceu. Eu só posso saber e sentir que foi pro melhor. Poxa, o que eu me desenvolvi, até mesmo como pessoa, como ser humano, e eu tô fazendo comparação comigo mesmo. Eu não tô me comparando com outras pessoas. O Alexandre de hoje com o Alexandre de 10 anos atrás é outro, né? Eu tive contato com pessoas que eu não teria, né? Porque eu fiquei cego. Eu estudei e tive tempo para fazer coisas que eu não faria, né? Então tudo isso eu tenho que colocar na balança.
É claro que no meu caso também não é só a cegueira. Em 2015 eu entrei numa máquina de hemodiálise, eu passei por um transplante. Então é um pacote de coisas. Esse pacote era meu. Eu tenho essa consciência. Por mais que às vezes eu deseje voltar a enxergar, por que não? Mas eu não espero por isso. Mas, pô, que seria legal? Pô, claro. Eu acho que é por isso que eu sonho tanto, né? E é claro, né? Os sonhos de voltar a enxergar tem também um significado que a gente pode levar para o lado espiritual. Não espiritual de religião. Eu falo no sentido de alma mesmo, né? De a visão também que se abriu dentro de mim quando a visão carnal fechou. Isso aconteceu comigo. Quando a minha visão carnal cessou em 2016, de vez, se abriu uma outra visão dentro de mim. Eu acho que isso que eu queria trazer para refletir com vocês nesse vídeo. E talvez vai ficar um pouco longo de novo. Mas não tem como, né? Eu não consigo fazer vídeos mais curtos e esse assunto demanda uma conversa um pouco mais longa. Então, galera, assim, eu acho que a reflexão que eu queria fazer com vocês é essa, né? Que a minha visão, a visão interna se abriu para outras coisas. Então foi necessário isso para mim, né? Pô, eu tive a oportunidade de fazer uma outra graduação, né? De correr atrás de um bacharel de serviço social, que foi o caso. Eu comecei em 2017, acabei em 2020, 4 anos de faculdade. Talvez nos últimos 2 anos eu tenho estudado conteúdos que talvez eu não teria ido atrás se eu tivesse a visão, né? Nos últimos 2 anos eu tenho estudado muito Cabalá judaica, né? Eu tinha um conhecimento bem raso disso. Eu tenho entrado em contato com muitos assuntos de espiritualidade. Eu tenho entrado em contato com muitos assuntos relacionados à área social, né? Então, eu até falei pra minha mãe, falei, mãe, talvez se não fosse isso, eu estaria atrás de, assim, ganhar dinheiro. Não que isso seja errado e seja mal, não. Mas da maneira que eu corri atrás disso, há 10 anos, há 15 anos lá atrás, aquilo era, pra mim, galera, eu tô comparando o Alexandre com o Alexandre. Eu quero me tornar um Alexandre melhor, né? Em relação ao Alexandre de antes, não em relação a ninguém além de mim. Então essa comparação é entre eu e eu mesmo. Mas eu trago essa reflexão pra gente fazer junto. Pra você fazer com você. Então, talvez, até falei pra ela, eu falei, mãe, eu ia estar atrás de ganhar dinheiro. Eu ia estar atrás de carro, estar atrás de casa. E hoje eu tenho percebido uma expansão de consciência do Alexandre, de quem eu sou, do porquê das coisas pra mim mesmo. E eu nunca vou ter todas as respostas, jamais. Mas talvez se não fosse o que aconteceu comigo, nem as que eu tenho hoje, as respostas que eu tenho hoje eu teria, que fazem diferença no meu dia a dia, né? Então é isso, galera. Coloca aí nos comentários, né? Interage comigo aí. Você tem sonhos lúcidos? Você tem passado algum processo na sua vida? E se você não enxerga também, como tem sido isso pra você? E a gente vai dialogando nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fiquem bem e até breve, até mais.